O tema da nossa reflexão, o auto-engano que desvirtua a fé. Romanos 10, verso 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Na versão AM, a mensagem: sei que os judeus são muito dedicados a Deus, mas estão fazendo tudo ao contrário. Não parecem entender que esse acerto da condição humana, que é a salvação, é obra de Deus e bem-sucedida. Auto-engano é o resultado de um processo mental que faz com que um indivíduo, em um momento, aceite como verdadeira uma informação tida como falsa por ele mesmo no outro momento. Exemplo: quando adiantando o próprio relógio para não chegar atrasado aos compromissos. Auto-engano, falta de honestidade consigo mesmo. Você conta uma mentira sabendo que é uma mentira, mas depois você vive aquilo como se fosse verdade. Enganar o próximo é uma ferramenta de sobrevivência, dizem os psicólogos. E não somente dos humanos, mas animais, bichos, insetos, etc., usam as suas artimanhas para enganar o predador. Então, enganar para sobreviver. Aí vem a pergunta: você se auto-engana? Muita gente entra na ilusão para se divertir, se engana sabendo que aquilo não é verdade. Por exemplo, uma novela, um filme, um enredo, tudo representado por alguém que se preparou para nos passar uma mensagem, igual àquela do Denorex, você se lembra? Parece que é, mas não é. Portanto, uma omissão sutil para enganar, sem falar ainda nos mágicos e encantadores. Outro aspecto ainda é daquele que conta meia-verdade para que você entenda apenas o que ele quis que você entendesse. Também há aquele que se esforça para enfeitar o pavão, contando algo assim muito além. E quando, por exemplo, pega um peixe, no caso do pescador, e aumenta o seu tamanho no relato para impressionar o ouvinte da narrativa. Existe uma frase cunhada: me engana que eu gosto. Auto-engano, mente para si mesmo. Falta consciência de fundamento e verdade. Tentativa de uma proteção psíquica. Alguém chegou a dizer auto-engano como um sistema imunológico da nossa própria mente. Sêneca disse: quem de nós tem coragem de dizer a si mesmo a verdade? O auto-engano, portanto, sendo uma forma ilusória de encarar os fatos e a verdade, merece, por nossa parte, cuidados preventivos, pois que muitas vezes se apresenta na tentativa de burlar a culpa, transferindo-a, no caso de Adão. Por exemplo, ele diz: foi a mulher que tu me deste. Também a tentativa de assumir a culpa e o seu ônus. No caso de Félix, quando ouvindo Paulo discursando sobre justiça, domínio próprio e do juízo, Félix ficou com medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Atos 4, 25. Outro exemplo foi o de Ananias e Safira, trazendo ofertas e enganando com a mentira, quando ali recebeu também a punição severa. Ainda nos vem à mente o rei Agripa, que disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo você pode me convencer a tornar-me cristão? Atos 26, 28. Também a tentativa de desviar o foco da cumplicidade, ou seja, esquivando-se para não ser convencido e comprometer-se com a verdade. Paulo, em 2 Timóteo 4,10, fala: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica.
Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Ou seja, um amor que muda uma rota com prejuízo. Geazi, auxiliar de Eliseu, convivendo com o profeta, armou um esquema estranho a propósito de Naamã, o leproso. Foi castigado por isso. Teve lepra, 2 Reis 5, 19 a 26. Ou a postura de Corá e sua família, que foi tragado pela terra, descendo vivos à sepultura com tudo o que possuíam, tendo tido inclusive toda a oportunidade de ser feliz e herdar a terra prometida. Ou seja, como disse o poeta sacro, tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Para concluir, trazemos a experiência do jovem rico, narrada em Mateus 19, 16 a 22. Possuía muitas riquezas e queria saber como se salvar. No entanto, afastou-se de Jesus pois amava as suas riquezas e não podia cumprir as sugestões que Jesus lhe disse para trocar as riquezas terrenas pelas riquezas espirituais. O auto-engano que desvirtua a fé. Paulo fala aos judeus, ou seja, são dedicados a Deus, mas estão fazendo tudo ao contrário. Não estavam entendendo que lei e graça, com relação à salvação, era obra de Deus, segundo seu propósito e graça, diga-se de passagem, obra bem-sucedida. Convidamos você a fazer um diagnóstico da sua percepção espiritual e reencontrar o caminho, se você se afastou dele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Salomão disse que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O Espírito Santo pode quebrantar você do auto-engano e fazer você desviar-se do seu caminho equivocado, errado, ou da sua convicção errada, caminhando na direção da fé em Deus. Convide Jesus para mudar a sua história e abrir a sua visão espiritual para crer sem reservas convenientes. E assim que para tanto então o Senhor possa abençoar você. Amém.